Nesta videoaula de hoje, vamos estudar sobre tipos de ângulo e relações básicas que pode haver entre eles. Observem que tenho formado esse ângulo aqui, ó. É um ângulo que a gente vai denominar de meia volta, que ele representa metade de uma circunferência, ou até chamado de ângulo raso. Ele tem uma característica especial porque ele representa 180 graus. Essa é a medida dele, 180. Então, toda vez que falarmos um ângulo de meia volta ou raso, você vai associar que a medida dele é 180 graus. Quando temos um ângulo de uma volta, você vai associar que a medida dele é igual a 360 graus. Um ângulo bastante especial, que é muito cobrado, é o ângulo reto. O ângulo reto ele forma esse L aqui, ó, que ele representa 1/4 da circunferência. Como se eu pegasse 360 e dividisse em 4 partes. E a medida dele sempre será 90 graus e ele é representado, ó, por esse quadrado aqui, ó. Então, quando verem esse quadrado aqui com um pontinho no meio, ele representa um ângulo de 90 graus. Outros tipos são o ângulo agudo, que é esse ângulo aqui que é menor que 90. Ó, percebam aqui que a abertura dele, ó, não dá nem para formar um L. Se eu traçasse aqui assim, se eu fechasse todinho, eu teria um ângulo de 90, mas ele é só um pedaço. Então, ele é chamado de ângulo agudo. E o ângulo obtuso é porque ele é maior que 90. Observem que se eu traçasse aqui uma linha, até aqui seria 90. Então, como ele passou, ó, a abertura dele é bem maior, ele é chamado de obtuso. Esses são os tipos de ângulo. Vamos ver as três principais relações entre dois ângulos. Ângulos complementares. Nós vamos dizer que dois ângulos são complementares quando a soma deles for igual a 90 graus. Observe que temos o L aqui, ó, formado aqui pelas duas semirretas. E temos um ângulo de 90 graus, dividido em dois menores. Temos esse vermelho, que mede 30 graus, e esse azul, que eu não coloquei a medida, deixei um X, para a gente já se familiarizar com os problemas. Observe que a medida deles tem que dar 90 graus, a soma. Então, se eu tenho aqui um ângulo X mais esse daqui que é 30, eles têm que dar quanto? 90 graus. Você pode resolver usando equações, ó, vai ficar x igual a 90 menos 30, x igual a 60 graus. Ou você pode simplesmente pensar, tenho 30, para 90 falta 60, porque 60 mais 30 é igual a 90. Então, toda vez que vocês ouvirem ângulos complementares, já vão saber que se refere à medida de 90 graus, a soma dos dois. Outro tipo de ângulo especial também são os suplementares. Os complementares que vimos agora há pouco, a soma deles tem que dar 90 graus. Enquanto os ângulos suplementares, a soma de suas medidas é igual a 180 graus, é igual a meia volta. Então, observe esse exemplo. O ângulo azul, ó, 80 graus. O vermelho eu coloquei X para descobrirmos. Mas a gente sabe o seguinte, que se eu pegar o ângulo X e somar, adicionar 80 graus, tem que dar 180. Você pode resolver por equações ou imaginar o seguinte, se eu já tenho 80, para completar meia volta, que é 180, falta 100. Então, x é igual a 100 graus. Aqui, ó, esse x é 100. 100 mais 80, 180, que completa meia volta. E essa é a característica dos ângulos suplementares. O terceiro tipo são ângulos opostos pelo vértice. O vértice é esse ponto central, ó. Se eu tenho duas semirretas aqui, ó, que se encontram, esse ponto do meio, ele é chamado de vértice. E o ângulo é dito oposto pelo vértice, quando ele é formado pelas mesmas semirretas, está numa posição oposta. Observe que temos esse aqui de 80 graus. O oposto dele, ó, que fica à frente dele, é esse. E uma característica importante é que os ângulos opostos pelo vértice eles são iguais. Se aqui é 80, aqui do outro lado também é 80 graus. Novamente, se aqui é 30,
Então, do outro lado aqui, ó, esse x, ele também vai ser 30 graus, porque eles são opostos pelo vértice. E eles têm essa propriedade, não esqueçam. Como isso é cobrado em atividades, provas e etc. Da seguinte forma, você é dado dessas duas semirretas, R e S. Você sabe a medida de um dos ângulos, que é 30. Esse daqui vocês não sabem, é x. Esse outro é y e y. Aí você vai imaginar o seguinte. O ângulo vermelho, ele é oposto pelo vértice desse outro ângulo também vermelho, que é o x. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Esse aqui é 30, então aqui no x é 30 graus também. E assim você descobriu que x é igual a 30 graus. Vejam só como descobrir o y. A gente pode analisar o problema, ó. Eu posso girar o caderno um pouquinho e você vai observar que aqui, ó, forma meia volta. Esse ângulo vermelho e esse azul, eles são suplementares, ó. Eles formam meia volta, ou seja, 180 graus. Se você já tem 30, para completar 180, falta apenas 150 graus. 150 mais 30, 180. E assim você conclui que o valor de y é igual a 150 graus. E assim que resolvemos problemas envolvendo ângulos. Espero que você tenha entendido essa videoaula, tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima.